O Trilhas da Democracia de hoje recebe o ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo Lula e atual presidente da TVT, Paulo Vanucchi. Ministro, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Prazer meu estar aqui. E eu gostaria inicialmente que a gente conversasse sobre essa reorganização do campo democrático brasileiro, né, e a experiência da criação da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Recentemente o senhor deu uma entrevista dizendo da importância dessa comissão e da necessidade de construção de pontes, de diálogos com o centro. Que centro é esse? Onde se encontra esse centro hoje na política brasileira? Bom, é uma alegria estar aqui nas trilhas da democracia, que serão sempre trilhas dos direitos humanos também. E na minha função também de militante dos direitos humanos, agora com a militância na TVT, na Rádio Brasil Atual, e a construção democrática como um desafio histórico, já secular no nosso país, que teve um avanço em 88, com a Constituição. Nós inauguramos o período melhor na vida brasileira, no sentido de avanços, de consciência nacional, e isso, lamentavelmente, sofre um ataque brutal. Não será desconstruído porque os processos históricos são irreversíveis. Agora, quando eu falo na necessidade do centro, eu sou também cientista político. E nos sistemas democráticos, a gente estuda lá na ciência política, a ideia de composição, né? A Constituição é um arranjo complexo que assegura direitos de maioria, respeitando direitos de minorias, não é só a maioria. E quando desaparece o centro, essa polarização, ela representa como uma espécie de doença do sistema. Por quê? Porque o desaparecimento do centro só faz sentido em rupturas insurrecionais, em processos aí de rebeliões populares, em que o centro vai lá e amortece. Mas na democracia, não. Durante a ditadura, na sua pior fase, Dom Paulo Evaristo Arnes era um dos centros. Ele recebia e acolhia todas as pessoas perseguidas, familiares de mortos e desaparecidos, migrantes também, do Chile, da Argentina, do Uruguai, e ele visitava os generais. Ele conversava, fazia uma intermediação, um diálogo. E o desaparecimento do centro é grave. A Comissão Arnes, ela não nasce para rearticular o centro político. Por quê? Porque ela não se propõe a ser o organismo que vai discutir com os poderes da República em Brasília. O que ela faz? Ela quer dar um passo que induza no cenário político ações comparáveis, mas no território estrito dos direitos humanos. Nós não vamos propor uma nova Constituição, um novo sistema de escolher o legislativo. Nós vamos trabalhar com direitos humanos. E é uma comissão que ela reúne pessoas que foram ministros do governo Fernando Henrique, do governo Lula, pessoas de fora desse espectro, para sinalizar que o tempo mudou e que agora é muito importante pessoas que eram adversárias ontem passem a somar forças em torno de objetivos, que não são só os de sempre. O avanço democrático dos direitos humanos. Agora não, é barrar a regressão, o ataque, que ele chega a ser anticivilizatório. O presidente da República, um governador de estado como o do Rio de Janeiro, é inconcebível que façam a propaganda do ódio, da intolerância, da violência. Isso não é apenas um ataque à democracia, é a ideia mais geral de civilização mesmo. Há milênios atrás, a parábola dos 10 mandamentos, que o não matarás. Hoje nós temos presidente da República, governador de estado, conclamando a matar. Isso vai gerando um sistema de ódio que produz resultados que são comparáveis, sim, a uma enfermidade social. Um procurador-geral da República que decide vir a público dizer que eu enfiei uma pistola no meu bolso e fui lá para dar um tiro na cara do ministro do Supremo Tribunal. Marcos, quando é que nós imaginávamos isso 3 anos atrás? 5. Achávamos que não, a gente construiu um padrão agora de convivência na diversidade. A democracia é o que mesmo?
ela é o regime que consagra a legitimidade do dissenso. A sociedade tem contradições, interesses opostos legítimos. Então se trata de criar regras de como trabalhar esses desacordos, as disputas, por exemplo, a vida sindical. O que me traz a Recife hoje é um encontro sindical, a comunicação no meio sindical. O trabalhador ele quer mais participação nos lucros, nos rendimentos da empresa. Pela lógica, o empresário quer menos participação dos trabalhadores para sobrar mais, para fatia do capital. Paulo... regras para que eles façam essa disputa, mas sem um eliminar o outro, sem um matar o outro, sem um desqualificar o outro. Eu queria insistir nessa questão do centro. Foram dados alguns sintomas, apareceram determinados sintomas da aproximação entre determinadas figuras dos governos petistas e dos dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Os artigos que foram publicados na Folha de São Paulo, de ex-ministros da Ciência e Tecnologia, ex-ministros da Saúde, eu acho que algo parecido se deu no campo da segurança pública, das relações exteriores, né? E isso é um bom sinal. Não é? Agora, quando a gente pensa no PSDB de hoje, que poderia representar esse centro político, o PSDB de hoje sendo quase um partido que gira na órbita do atual governador do estado de São Paulo, pode representar alguma possibilidade de aproximação? É possível ainda pensar no PSDB, nesse PSDB de Dória, como representando esse centro político? Então, Marcos, olha, o PSDB é, assim, aparentemente, toda a noção do impeachment, do golpe, e depois a vitória do Bolsonaro, é para destruir a esquerda e para destruir o PT e Lula. Mas tem efeitos colaterais importantíssimos, até a piada. Não, o Bolsonaro, na verdade, ele destruiu a direita também no Brasil. Uhum. Porque o que o PSDB teve como trajetória? Quando nasceu no processo constituinte, ele era uma posição mais à esquerda do que o MDB original. Figuras como Mário Covas, como Franco Montoro, e mesmo aquele Fernando Henrique de então. Então o PSDB ele é um partido, está no nome, social-democrata. O PT, ele nasce com um caldeirão de culturas anteriores que convivem assim em posições social-democratas, com posições clássicas, socialistas, revolucionárias, e o PT ele foi ocupando o espaço e o que ele fez, mesmo no governo Lula, queira-se ou não, é um exercício de uma social-democracia avançada. Os pilares do capitalismo não foram atacados, a reforma agrária não foi feita com radicalismo, foi muito mais um programa aí da agricultura familiar, produção de alimentos, tudo isso. E nesse sentido, o PSDB, ele acabou aceitando, ou a conjuntura empurra mais para a direita, e o próprio Fernando Henrique faz um governo muito mais à direita, neoliberal, do que se previa naquela figura do exilado, de uma pessoa de esquerda. O Lula estreou na política coordenando no ABC a campanha para senador de Fernando Henrique Cardoso, na época que tinha 2 candidatos, o Franco Montoro era o eleito, e o PSDB lançou um segundo para ter 1 milhão de votos, teve para fazer uma campanha mais à esquerda. Bom, então assim, nessa história... Na época o PMDB? Na época MDB, né, em 78. Aí o que aconteceu então é que o PSDB hoje nas mãos, o grande líder que tem mandato é o governador de São Paulo, Dória, que fez campanha com Bolsonaro. Ele abandonou o Alckmin muito rapidamente, Bolsodória. E claro, depois de eleito, a gente nota uma mudança também. 3 governadores ali do Triângulo São Paulo, Rio, Minas, que tinham feito uma campanha muito parecida, tanto o Zema de Minas, até pelas tragédias também da Vale do Rio Doce, quanto o Dória, você começa a ver que estão refreando esse impulso anticivilizatório, intolerante. E o
O Witzel do Rio não. Ele desce de helicóptero na ponte Rio-Niterói comemorando uma morte ali, um ser humano, e uma pessoa provavelmente desequilibrada mentalmente, porque tinha tratamento, porque entra no ônibus, sai do ônibus. Qualquer especialista em segurança nota que essa pessoa, se fosse um bandido mesmo, não sairia fora do ônibus, porque seria morto, como acabou sendo. Então, assim, nesse sentido, o PSDB também já pode ser catalogado como uma grande vítima. Eu não acredito muito na possibilidade. Houve um ato recente em São Paulo, na PUC, no TUCA. No TUCA, o Fórum... E que teve lá o Direitos Já, e que foi capitaneado por uma figura do PSDB, pouco conhecida mesmo em São Paulo, mas que chama esquerda do PSDB. Esse sujeito está praticamente fora do PSDB. Daqui a pouco vai aparecer em outro partido. Então, nesse sentido, a aproximação de figuras, ela é mais importante do que o que acontece no plano dos partidos. No plano dos partidos, até agora, são 2, 3 declarações que o PSDB faz apenas no sentido autocrítico. Uma do Tasso Gereissati, que ele fala dos 3 erros, o erro de ter contestado a vitória da Dilma, em 2014, o erro de ter embarcado na aventura do golpe, do impeachment, e o erro de ter entrado no governo Temer. Depois, agora, recentemente, faz poucos dias, o Aloysio Nunes Ferreira foi na mesma linha, dizendo, o que aconteceu, isso vai crescer daqui para frente, depois das revelações do Intercept, do suicídio ético do Janot, que deixa o cidadão se perguntando, mas se o Procurador-Geral da República enfia uma pistola no bolso, entra no Supremo para dar um tiro na cara do ministro, então, e os outros procuradores, quem serão? Ele é o único na corporação? Será que o Dallagnol também não é isso? E claro, agora se colocou um grande tema da conjuntura nesses dias, o problema solta o Lula, não solta, porque um articulista escreve hoje, do Globo, ele escreve que o Lula deixou de ser troféu e virou um incômodo porque se formou no planeta, no meio jurídico, uma visão de que o Lula foi vítima de uma perseguição política, de um juízo parcial, um juízo que o livro do Janot tem um passo assustador, que é a força-tarefa da Lava Jato tem um bate-boca com o Janot, querendo botar o processo do Lula na frente. E o Janot diz, não pode pôr na frente, tem que seguir não, precisamos. Por que precisava? Para não deixar o Lula ser candidato a presidente. O livro do Janot é uma espécie de vazamento autorizado, né? Pois é. É uma produção de alto vazamento. É isso, é uma nova forma de fazer Intercept. Mas, Paulo, eu queria retomar também um outro ponto da tua primeira resposta, que se relaciona ao papel desempenhado pela Igreja Católica. Quer dizer, quando se pensa na resistência à ditadura de 64, quando só havia uma grande instituição capaz de se confrontar com outra grande instituição, que era o Estado brasileiro, o Estado autoritário. E a Igreja Católica brasileira assumiu, depois de ter apoiado majoritariamente o golpe de 64, muda de posição e se torna uma grande instituição, uma instituição decisiva, depois junto com a OAB, com a ABI, nas denúncias em relação às arbitrariedades cometidas no regime de 64. Só que a gente vive hoje um outro período em que o poder da Igreja Católica declinou à medida em que cresce a força das igrejas neopentecostais. A Igreja Católica brasileira ainda tem poder suficiente para representar, para desempenhar aquele papel que desempenhou na resistência ao regime de 64? Não, a questão é muito importante. Mas olha, eu fui preso político, fiquei 5 anos preso em São Paulo, na resistência à ditadura, e depois de solto, no final do ano, em 77, eu vim conhecer o Recife, fui visitar Dom Helder Câmara, que era um grande símbolo, e outras figuras muito importantes. O Dom Paulo Evaristo Arnes chegou a me visitar na minha cela, quando meu primo Alexandre Vanucchi Leme foi assassinado sob torturas. Depois da prisão, eu fui trabalhar com Dom Paulo durante 5 anos no livro Brasil Nunca Mais, que foi uma pesquisa secreta. Então, aquela igreja, eu digo que ela
desempenhou um papel de centro, porque era um vasto episcopado que tinha uma dúzia, 2 dúzias de grandes lideranças como essa. E tinha Dom Zé Maria Pires, na Paraíba, Marcelo Carvalheira, tinha Valdir Calheiros em Volta Redonda, Pedro Casaldáliga, Tomás Balduino. Agora, o episcopado brasileiro não era isso. Então, era um grupo que exercia um papel mais claramente opositor, mas cuidava de se equilibrar. Manteve a comissão bipartite que dialogava regularmente com o Golbery, apresentando os casos, etc. Bom, houve um processo aí, um papado, que visou a teologia da libertação, foi quebrando a espinha, e hoje a igreja, ela tem figuras ainda muito comprometidas, mas não tem mais aquele esplendor. Neste momento, recentemente, ela volta aos poucos a readquirir um vigor perdido por várias razões. A primeira, o pentecostalismo, que cresceu muito, os evangélicos que começam a projetar uma curva estatística que, se os católicos não reagirem, ele pode perder essa condição de maioria numérica na população. Então, se obriga a renovar, e tem um Papa novo que retoma o diálogo mais original do Evangelho, os pobres, a igualdade, o amor. Por que o sínodo incomoda tanto ao governo Jair Bolsonaro? Bom, incomoda muito, porque, primeiro, no sínodo existe a intervenção central do Papa Francisco. E o Papa Francisco é uma figura que tem feito declarações muito firmes, no sentido de resgatar mesmo a mensagem original do Evangelho, que é a mensagem do amor ao próximo, da não violência, da justiça, da repartição. Na Argentina ele tem um protagonismo, inclusive o próximo, podemos já chamar, presidente argentino, Fernandes, que é amigo pessoal dele, foi fundamental para conseguir audiência junto ao Papa, do Celso Amorim, do Paulo Sérgio Pinheiro, da Carol Proner, para discutirem a situação do Lula, para levar ao Papa Francisco. Então a Amazônia, em primeiro lugar, vamos ter claro, ela envolve 6 países, né? A França é um país amazônico, porque a França tem a Guiana, que é a maior fronteira terrestre que a França tem, né? Essa mata é um tema geral. Agora, o governo Bolsonaro reagiu com esse fundamentalismo da intolerância, do ódio que está presente no ministro da Educação, está presente no chanceler, toda essa inspiração, né, Olavo de Carvalho, Bain, tudo isso, né? E chegou a pedir uma participação do governo brasileiro. Agora eles estão recuando, mas também se percebe que na própria Igreja Católica, internacionalmente, há notícias de conspirações conservadoras contra o Papa, preparando a sucessão do Papa, numa história que mistura um monte de folclores e ideias e versões misteriosas, até da morte recente de um Papa que teve um papado muito curto e se falou em envenenamento. Agora, em São Paulo houve... O João Paulo I? Houve em São Paulo um evento na Catedral da Sé. Ontem, eu perdi porque estava já viajando para Aracaju e Recife, que é para começar a organizar a sociedade civil mais amplamente em apoio ao sínodo. Porque o sínodo vai envolver a questão ambiental da Amazônia, mas na questão ambiental correta, mais avançada, o ser humano tem um papel fundamental. Não é a flora e a fauna, o ser humano que é ribeirinho, aquele que está ali enfrentando as queimadas. E dos maiores desastres da história da diplomacia brasileira foi o que Bolsonaro fez recentemente sobre a questão com o bate-boca com o líder francês e atacando a esposa, a mulher francesa, que é uma maneira de atacar a mulher brasileira com o argumento de que ela é velha, de que ela é feia. Um horror anticivilizatório. E nesse sentido, a Comissão Arnes, ela quer estar junto com a igreja, e tanto é que ela insistiu muito na vinda da CNBB e conseguiu, para uma iniciativa que deu um primeiro passo dia 15 de agosto, em Brasília, na OAB, o lançamento de uma mesa nacional de diálogo contra a violência, reunindo de novo OAB, CNBB, ABI,
as siglas que estiveram juntas. As três grandes instituições da sociedade civil que existiram. E várias outras, né? O Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o Conselho Federal de Psicologia, a SBPC, Ciência, e foi para propor um diálogo de uma OAB também, que, como você disse no começo, né, a CNBB, ela fez propaganda do golpe de 64 e apoiou o golpe no primeiro momento. A OAB, mesma coisa. Depois a OAB, ela foi uma opositora da ditadura e das torturas, em tal conta que houve um assassinato, uma carta-bomba foi endereçada ao presidente do Conselho Federal da OAB, o Seabra Fagundes, e estourou na mão da secretária Lida Monteiro, inclusive depois de 79, não está protegido por lei de anistia. Nesse sentido, a OAB volta com Felipe Santa Cruz, que também tem as suas raízes pernambucanas, é filho do Fernando Santa Cruz. Nós tivemos um programa aqui com o Marcelo Santa Cruz. Né? Com o Marcelo, né? E com o Marcelo eu lembro também, não apenas da dona Eusita, que acaba de nos deixar, uma grande heroína, mas também eu lembro, eu tenho uma foto do Marcelo Santa Cruz com o Manuel de Matos, defensor de direitos humanos, vereador, que foi assassinado por um grupo de extermínio. Nós fomos juntos lá na Pedras de Fogo, na divisa da morte, lá, Paraíba, Pernambuco, mais de 100 mortes de grupos de extermínio que nunca eram investigadas. Então, essa mesa de diálogo, ela foi um esforço com o Dom Valmor, o presidente nacional da CNBB, e que no dia se fez representar pelo Dom Joel Portela, que é o secretário-geral. E o Dom Joel Portela, ele, por sua vez, na Assembleia de Aparecida, que elegeu a nova direção, que se temia um ataque da direita para ganhar mais força dentro da Igreja Católica, houve uma composição, entra um nome centrista, equilibrado, como o de Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, e entra um bispo auxiliar do Rio, para ser o secretário-geral, que é a pessoa do dia a dia, lá em Brasília. E o Dom Joel veio participar, então representando a ala conservadora. Então a própria ala conservadora da igreja se abre para dizer, olha, não pode isso, não pode ter um presidente, um governador que fica incitando a matança, o ódio, a intolerância. Então, nesse sentido, o que está acontecendo no sínodo vai ser importante para acompanhar no mês de outubro, para uma sinalização que já se sabe qual vai ser a sinalização de que os estados são responsáveis pelo meio ambiente, pela proteção social da população dessa área. Ela não pode ter essa coisa, né? E mesmo na TVT, nas próximas semanas, o Juca Kfouri vai entrevistar o professor Ricardo Galvão, o presidente do INPE, que foi demitido pelo Bolsonaro simplesmente porque ele alertou que as queimadas tinham triplicado. E você sabe como foi, né? Apresentou estatísticas. O Diário Oficial, ele nem saiu impresso ainda, mas ele já estava rodando na internet, né? Hoje não depende mais do papel, com uma alteração do decreto presidencial que dava flexibilidade. Então isso foi articulado. Alguém pegou telefone, zap e falou, olha, saiu o decreto, pode meter fogo. Né? E se você não parasse isso com a intervenção, inclusive, da liderança europeia e francesa, Merkel e Macron, você podia ter um quadro assim, profundamente danoso. Né? Quer dizer, você tem assim, uma mata destruída e você vai recompor aquela biodiversidade perdida em 50, 100 anos, não é brincadeira, né? Paulo, antes de falar sobre a TVT, eu gostaria de te ouvir sobre a tua experiência como representante brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não é? Como é que você avalia essa inflexão negativa que acontece no papel desempenhado pelo Brasil junto a essas comissões, ao papel desempenhado pela diplomacia brasileira nos órgãos de direitos humanos internacionais? Bom, é uma coisa catastrófica, porque eu fui ministro do presidente Lula durante 5 anos. Nos 3 primeiros anos, o ministro foi Nilmar Miranda, um deputado de Minas Gerais, que era assim, grande referência dos direitos humanos. Ele que criou na comissão, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.
E quando ele foi apresentado como ministro do Lula, nos últimos dias de 2002, numa apresentação coletiva ele disse: no campo dos direitos humanos, a nossa orientação será de dar continuidade. Por quê? Porque o governo Fernando Henrique, muito danoso em aspectos da economia, da soberania nacional, do neoliberalismo, privataria tucana, na área de direitos humanos, ele foi um governo de passos à frente. Muito por Paulo Sérgio Pinheiro, o Zé Gregori. O primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos. O primeiro e o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos, né, 96, 2002. Então, nesse sentido, é um diálogo muito fluido. E eu, como ministro durante 5 anos, mantive isso com Paulo Sérgio Pinheiro, que é um dos idealizadores da Comissão Arnes e que é o relator da ONU para guerra na Síria atualmente. Com Paulo Sérgio, a gente tinha uma conversa regular, contratava inclusive para algumas consultorias, e nós falávamos. Foram 16 anos de avanços, porque começou com o Fernando Henrique, a adesão aos tratados internacionais, reconhecer o Brasil assinar e se comprometer. Direitos da criança, né, pessoas com deficiência, combate à tortura, tudo mais. E na Comissão Interamericana, você sabe que as regras impedem a participação de um nacional nas questões do seu país. E é estritamente, rigorosamente cumprido. Quando vai discutir Brasil, a gente sai. E eu cuidava de Paraguai, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, dependendo aí de cada um dos meus 4 anos de mandato. Agora, o Brasil, quando eu cheguei lá, ainda com essa informação que se tinha de que eu era um velho assessor do Lula, eu trabalho com o Lula desde 1980, muito colado, era um respeito pelo Brasil, quase que um milagre, a revolução de veludo, se poderia dizer aqui, porque não houve um tiro, não houve uma gota de sangue, se promoveu uma verdadeira revolução, com Bolsa Família, com a inclusão racial, social, os primeiros médicos, engenheiros... O reajuste do salário mínimo, política de reajuste acima da inflação. E os médicos, engenheiros negras, da jovem família, da favela. Uma redenção do Nordeste, né? Por que o Nordeste hoje é um polo mais dinâmico da política brasileira? O Nordeste hoje é a região do Brasil que vota melhor, que não mergulhou no fascismo, né? Nessa intolerância e que se articula um consórcio de Nordeste agora. Tem o melhor cinema brasileiro hoje, você encontra em São Paulo os amigos, a primeira conversa é: já assistiu Bacurau? Já foi ver? E longas conversas sobre Bacurau. E claro, Som ao Redor, Aquário, os outros filmes, né? Como a música, a cultura, tantas vezes de Pernambuco, do Nordeste. Então, assim, nesse sentido, existe uma situação em que o que acontece na ONU e na OEA em relação ao Brasil é assustador, porque a atual embaixadora em Genebra, onde está o Conselho de Direitos Humanos da ONU, ela faz discursos aliados, assim, aos governos meia dúzia mais fascistas, é Arábia Saudita, é Filipinas, é Hungria, uma coisa que é escandalosa. E, claro, os movimentos de direitos humanos estão recorrendo de maneira crescente a esses órgãos. Não passa um dia que se eu receber aqui uma notícia de que vai ser levado para a ONU, vai ser levado para o Tribunal Penal Internacional de Haia, o Estatuto de Roma, vai ser levado para a OEA, e o Brasil ele está começando a assumir, eu quero e trabalho, nós todos, nas trilhas da democracia, para que isso dure pouco, seja superado e vai ser superado. Mas o Brasil virou um pária internacional. Eu brinquei contando que, quando eu era ministro, eu ia a Washington, ia a Genebra para as audiências, para prestar contas dos tratados, e sempre nos corredores, a gente ali no Palácio das Nações, algumas figuras párias. Por exemplo, o embaixador do Sudão, na guerra de Darfur. Ele queria falar com todo mundo e ninguém queria falar com ele, fugia. Hoje o Brasil está virando isso. E quando cruza no corredor, um diplomata
que já convive há 5, 10 anos com o mesmo diplomata brasileiro, que defendia o Lula e que agora defende o Bolsonaro, para no corredor e fala: vocês perderam a vergonha? O que é isso? Que loucura é essa? Isso em menos de 9 meses de governo. Menos de 9 meses de governo, né? Que também é mais um atestado de como é que os seres humanos também muitas vezes decepcionam. Paulo, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu gostaria, nessa parte final, falar um pouco sobre a experiência da TVT, que tem 9 anos, né? Está prestes a completar uma década de existência. Quais são as estratégias da TVT para ir além do seu espaço geográfico de criação, que foi o estado de São Paulo? Então, Marcos, a TVT é uma experiência importantíssima, porque, primeiro, ela é também o reflexo de um problema nosso. O longo período de governo era possível e necessário ter criado 100 TVTs. Era preciso mexer no monopólio da mídia, porque a comunicação também é direito humano. O direito das pessoas produzirem informação, divulgarem, de rádio, de televisão, de internet. E o monopólio aqui é duríssimo. E aí, nesse sentido, os governos Lula e Dilma têm de reconhecer profundamente foi um dos erros principais dos erros principais, e pagou caro por isso, né? A Globo é uma peça mais fundamental do golpe, da prisão do Lula, do que o próprio Sérgio Moro e do que o Dallagnol, porque com uma imprensa honesta não teria acontecido o que aconteceu. Foi a associação entre a Globo e o Dallagnol e o Moro e etc. E aquele jogo de alimentação e retroalimentação. E ainda eu estou esperando o dia que o Intercept vai começar a noticiar as conversas com jornalistas. Não, então eu solto só amanhã, então segura mais um pouco. O livro do Janot já fala isso. JBS Wesley. Ele fala que o jornalista veio perguntar para ele, com a fita já na mão. Ele falou: pelo amor de Deus, você não pode... A fita do Temer, né? Uhum. Você não pode ter isso. Daí eu falei com o João Roberto Marinho, Janot fala. Eu falei para ele, segura por 48 horas e eu garanto que eu aviso com meia hora de antecedência o início da operação para prender. Crime! É o Procurador-Geral da República cometendo crime, a Globo cometendo crime. Né? Então, hoje a gente começa a falar tudo isso e, ao saber disso tudo, a sociedade vai despertar e vai mudar de opinião. A TVT, ela na verdade tem mais de 20 anos de vida. O próprio Lula acompanhou lá atrás uma visita ao ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, para pedir uma concessão. As igrejas evangélicas têm, os ruralistas têm, os caciques políticos têm, por que que... Não, eu prometo ver tal. Não, só com o Lula, em 2010, foi dada a concessão. Em São Paulo, paralelamente, o Sindicato dos Bancários, também da CUT, se aperfeiçoaram muito em rádio. E hoje, Rádio Brasil Atual, Rede Brasil Atual, TVT. Parte de uma blogosfera que inclui 247, que inclui Nassif, Barão de Tararé, toda uma diversidade que tem hoje no Intercept, né? Assim, a realização mais formidável de como é possível fazer um jornalismo com poucos recursos que destrua esses Golias das comunicações. A TVT, recentemente, ela sofre o problema também do asfixia financeira dos sindicatos, precisa de cortar, ajustar, estamos fazendo campanha de catarse, mas estamos tendo um crescimento exponencial de audiência. A gente trabalhava 2 anos atrás com 0,6, 0,7, hoje é muito comum a gente ter 2 pontos de audiência, que quer dizer mais do que qualquer outra televisão, fora as grandes 4 redes nacionais. Em São Paulo bate a TV Cultura na maioria dos programas, não bate no Roda Viva, que tem já toda uma história. E a proposta da TVT é ser uma educativa que também não assuma uma conotação de a televisão de um bloco partidário, político, porque o papel do jornalismo não é esse, da comunicação não é esse, é preciso furar bolhas. O problema do fascismo que avança no Brasil, neofascismo, é a formação de um grupo de zap, não sei o quê, e que o outro lado
é um inimigo que tem que ser destruído. A TV busca quebrar isso. Então, quando um Juca Kfouri vem, um Zé Trajano vem para fazer programas sobre esporte, política, etc., é exatamente para recuperar esse bem fundamental da vida democrática, que nós não precisamos de pensar igual, nós podemos votar em candidatos opostos, mas dentro de um pacto de respeito um ao outro, sem violência, quem sabe até com capacidade de ouvir o argumento do outro, que é o que falta essencialmente a esse governo Bolsonaro. Paulo, chegamos ao fim, muito obrigado. Obrigado a você e força aí nesse trabalho. Vamos tentar pensar em transmitir lá em São Paulo também, além do 247, levar isso para a TVT quando for possível. Oxalá. E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas. Até lá.